Olá, irmãs e irmãos, bom dia. Estamos começando mais uma aula da Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Osasco, primeira IPI de Osasco. Graça e paz a todos e sejam todos bem-vindos. O tema da lição de hoje é cosmovisão, ou seja, ou melhor dizendo, ciência na cosmovisão cristã, ou seja, ciência sob o ponto de vista cristão e a disputa pela verdade. Na semana passada, nós tivemos a aula de número 4, a família na cosmovisão cristã. Hoje, a aula 5, ciência na cosmovisão cristã. No próximo domingo, teremos a aula de número 6, o trabalho na cosmovisão cristã. Essa aula será ministrada pelo professor Josival. Eu sugiro aos irmãos e irmãs que pause o vídeo nesse momento e dê uma olhadinha aqui nessas passagens aqui das recomendações bíblicas para esta aula, que é as recomendações para a semana. Depois retomem os textos, retomem ao vídeo. Esses textos, essas passagens são muito importantes. Elas, o conteúdo, foi com base no conteúdo delas que essa aula foi elaborada. Então, vamos lá ao nosso tema. Ciência na cosmovisão cristã. Será que o cristianismo é contrário à ciência? O que podemos falar sobre isso? Nós temos o caso aí do Galilei, que com as suas descobertas, lá através do seu equipamento, ele defendia a tese de que a Terra girava em torno do Sol, ela ficava solta no espaço. Esse entendimento era contrário ao que pregava a Igreja Católica, que a Terra era o centro do universo. Por conta disso, Galileu Galilei chegou a ser condenado a viver o resto de sua vida em prisão domiciliar. Mas hoje, como que a Igreja de Cristo vê a ciência no dia de hoje? Qual a visão dos irmãos sobre isso? A Bíblia nos diz alguma coisa a esse respeito? O que a Bíblia fala sobre ciência? Vamos verificar aqui. O apóstolo Paulo, tem uma passagem aqui na Bíblia, lá em Tiago, em Tito, melhor dizendo, o apóstolo Paulo recomenda, reconheceu a precisão com que o poeta pagão Epimênides descrevia o cidadão de Creta, ou seja, era uma história. O Epimênides era um pagão. E o apóstolo Paulo se utilizou daqueles escritos de Epimênides sobre aquelas pessoas que viviam lá em Creta. Uma outra passagem importante é que Moisés, para guiar o povo de Deus, ele se utilizou do ensino do seu sogro, o, o sogro de Moisés, era o Jetro. O Moisés aprendeu a administração humana, administração de relações humanas com o Jetro. E Jetro não fazia parte do povo de Deus. Então, aqui tem dois pontos que a gente pode destacar que a ciência está presente na Bíblia, sim. Então, e os ensinos, aquilo que é descoberto pela ciência, isso é da de Deus também. Então, não podemos dizer que o cristianismo ele é contra a ciência. Agora, isso tem limite, né? O que diz?
Razão sim, racionalismo não. O cristianismo não se opõe à razão. A cosmovisão cristã vê a razão como um aspecto importante do cristão, do homem, à imagem de Deus. Vamos ver o que diz Gênesis, lá em 1, 26, 28 e 2, de 15 a 20. Gênesis fala o seguinte: então disse Deus, façamos o homem à imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Isso está em Gênesis, capítulo 1, de 26 a 28. Mas na frente diz o seguinte: então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Depois que o Senhor Deus formou a terra, todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem para que para que possa dar nome a eles. E eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Ele pôs nomes nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens. Mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Isso está em Gênesis, capítulo 2, versículos de 15 a 20. Razão sim, racionalidade não. O que é racionalidade? O que é razão? Razão, razão de existir. Por que o homem fez? Por que o homem foi feito por Deus? Deus fez o homem e Deus deu-lhe entendimento, razão para fazer. Os animais que existem foram nominados pelo homem. Então, Deus deu inteligência para o homem. Se deu inteligência, ele deu inteligência para agir, de acordo com a sua razão. Aqui a gente vê que Moisés, para atender o chamado de Deus e conduzir o seu povo pelo deserto, teve que aprender muitas coisas. Aprendeu administração com seu sogro, como já foi dito lá em 18, 19 a 12 e 17 a 22. Vamos ler. Está escrito aqui. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E Jetro disse: bendito seja o Senhor que vos livrou da mão dos egípcios e da mão do faraó, que livrou a este povo debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram e sobrejugou. Então Jetro, o sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifício para Deus.
E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com sogro de Moisés diante de Deus. Êxodo 18, 9 a 12. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerá assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Só tu não podes fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Se tu pelo povo diante de Deus e leva tu as causas de Deus e declara-lhes os estatutos e as leis e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles por maioria de 1.000, maiores de 1.000, maiores de 100, maiores de 50 e maiorias de 10, para que se julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Então, veja um caso aqui. Isso, Moisés jamais teria condições de tomar todos os tipos de decisões, decisões grandes, decisões pequenas. E com quem que ele aprendeu isso? Com Jétro. Jétro tinha um conhecimento, certamente dado por Deus, embora ele não pertencesse àquele povo. E ele foi instruir Moisés. Que em vez de ele tomar todas as decisões que tivessem sido tomadas por ele não teria condições de conduzir aquele povo pelo deserto. Então, o, o Jétro estabeleceu que fosse criada uma ordem, ele fosse nominasse outras pessoas para comandar grupos pequenos e aqueles casos mais simples, aquele pessoal resolvessem, e fosse chegado a eles somente os casos mais sérios, casos mais graves, que os outros não tinham autoridade para resolver. Então, isso é ciência, e essa ciência foi usada pelo povo de Deus. Então, daqui podemos concluir que a Bíblia, o cristianismo, não é contrário à ciência. A ciência está presente na Bíblia. O que é a racionalidade? A racionalidade diz respeito à desobediência do homem diante de Deus, aquela que o homem, pelo pecado, a queda do homem pelo pecado, fez com que o homem tomasse conhecimento do bem e do mal. Ou seja, o que isso quer dizer? O homem tornou-se dono do seu próprio nariz, ou seja, ele queria tornar-se, ter poder como Deus, ser totalmente independente, ou seja, é aquela racionalidade, que ele acha que pode tudo, então sem recorrer, a necessidade de recorrer a Deus. E isso sim, o cristianismo não pode aceitar esse tipo de racionalidade. Nós devemos ter limites. Nosso limite é o quê? Mas a lei de Deus, aquilo que a Bíblia diz, nós precisamos recorrer a Deus. Nós temos razão, temos livre-arbítrio, mas isso precisa ter um limite. Esse limite precisa estar estabelecido onde? Na nossa fé em Deus. O apóstolo Paulo assegura que os homens tornam-se nulos em seus próprios raciocínios. Está lá em Romanos 1:21. Vamos ver o que diz. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificam como Deus, nem lhes rendem graças, mas os seus pensamentos tornam-se fúteis e os seus corações insensatos, e obscureceram. Os seus corações insensatos se obscureceram. Mas na frente, lá em 2ª Carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz também o seguinte: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos,
para que lhes não resplandeçam a luz do Evangelho, a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, na medida que a gente se afasta de Deus, a gente se obscurece espiritualmente em todos os sentidos. O cristianismo, portanto, não se opõe à razão. Aqui está dizendo, intelectuais protestantes foram intelectuais protestantes que, em 1660, fundaram a Royal Society Britânica, a primeira instituição de fomento ao avanço do conhecimento científico no mundo. Até o século XVIII, os cientistas investigavam o universo com o pressuposto de que sua ordem e racionalidade se deviam a ter sido feita por um criador inteligente. Aí. Eles criam que se podiam conhecer algo sobre Deus por meio de dois livros. Quais seriam esses livros? O primeiro era a Escritura Sagrada, estudada pelos teólogos. O segundo era a natureza, a própria natureza, criada por Deus, estudada pelos astrônomos, biólogos e demais cientistas. Isso está lá no Salmo 19. Podemos expressar isso, um texto sobre isso no Salmo 19, versículo 1, capítulo 7. Capítulo 1, versículo 7. Eles criam se os teólogos e cientistas desempenhassem bem seus papéis, seus respectivos papéis, não haveria nenhuma contradição entre os dois campos, ou seja, entre a Bíblia e a natureza. Mas, atualmente, a pesquisa científica se corrompeu com o materialismo naturalista, o conceito de que tudo que existe é matéria e não há causas não naturais no universo. Vejamos, estritamente falando, o método científico não pode comprovar a existência de Deus, mas também tampouco pode comprovar que apenas a matéria existe. Você imagina se o mundo fosse fruto do acaso, como poderia ver? Não tem a sequência das coisas. Você imagina como funciona o corpo humano, o corpo de um animal, a natureza, a maneira da natureza se reproduzir, dos seres se produzirem. É uma coisa muito perfeita para ser fruto do acaso. O cientificismo rejeitado. Vamos aqui mais uma questão. O uso maciço de tecnologia de ponta em armamento demonstra o que a respeito da ciência? O cientificismo promete progresso em todas as áreas da vida, mas isso nunca será alcançado por meios humanos ou naturais. Quem poderia imaginar que a fé na ciência e na tecnologia ruiria após duas grandes guerras entre os países mais ricos do mundo? Nós vemos o caso do Holocausto, o nazismo, as bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, tudo isso foram frutos da ciência e da tecnologia. Essa ciência estava voltada para o bem da humanidade? Certamente não, voltada simplesmente para o poder, para o cientificismo sem limite. Será que a ciência ela promove o bem-estar do povo? A ciência sem baseada só no progresso, ele vai estar trazendo bem para o povo? A ciência é importante, ela ajuda, traz, e o objetivo da ciência deve ser para trazer benefícios para a população, para o povo de modo geral, para a sociedade.
Mas o que a gente vê hoje, certamente não dá para a gente imaginar como seria na época que não tinha máquina. Não dá para voltar esse tempo. Mas a gente vê que a ciência hoje ela tem emprego. Nós vimos a China, o país mais rico do mundo, é um dos países que tem mais pobreza também. Não é à toa que tem chineses espalhados pelo mundo inteiro. Onde você vai, por onde você anda, você encontra famílias, comunidades chinesas. E são pessoas pobres, são pessoas trabalhadoras, mas pobres. Você imagina um país no porte do Brasil, nunca mais vai ter emprego para todo mundo. Na medida que a ciência progride, as máquinas, elas, os robôs, eles executam com muita facilidade as tarefas que muitos homens faziam. E isso vai se aperfeiçoando. Então, as pessoas, para conseguir emprego, eles precisam se especializar cada vez mais. E essa massa de mão de obra pouco qualificada tende a ficar sem trabalho. Então, é possível que nós venhamos a ser um país assistencialista para muita gente. Então, isso é sinônimo de pobreza. Então, ciência é importante e, deve ser vista, mas ela tem que ter uma finalidade de melhorar a vida das pessoas. A ciência tem que ter limites também. A tecnologia armamentística, nós estamos na iminência de uma terceira guerra mundial. Isso, fruto da ciência. O cientificismo que foi feito pelo poder, o poder pelo poder. Então, são coisas que para serem pensadas. E aí, tanto a natureza como o pesquisador sofrem a corrupção do pecado. Isso é fruto do pecado. Nós nos afastamos de Deus. Então, estamos vazios, não temos limite. Buscamos a melhoria pela melhoria, não a melhoria. Nos afastamos do humanismo, do, da fé. A fé é importante. Precisamos conversar com nossas crianças. Você imagina quando chega um filho, um adolescente, quando chega no período de vestibular, faculdade, essas pessoas tendem a ter um choque muito grande, porque quando porque que eles entram em contato com as teses científicas, entram em contato com, às vezes, com pessoas ateias, né, ateus, e tem um choque de cultura. Então, precisa de uma base muito forte. São coisas que nós precisamos estar ligados, estar, precisam ser repensados no nosso meio, nas nossas famílias, na nossa sociedade. A fé, a fé não tem a ciência, mas alerta cientistas e sociedade que ignorar a fonte da verdade absoluta totalmente conduz a uma ciência. Qual que é a, a, a fonte da verdade? A verdade é que existe um Criador. Não, não dá para acreditar que o mundo, que o universo é fruto do acaso. Houve um Criador. Para nós cristãos, nós que cremos em Deus, o Deus foi o Criador do mundo. Por mais que tenha algumas teorias científicas que são, às vezes, muito bem fundamentadas, mas não conclusivas. Então, a fé não tem ciência para Deus. Não vamos ter acreditar em Deus. A ciência nunca vai assegurar a existência de Deus de uma forma concreta. Assim também, como nunca vai assegurar que a matéria ela existe por si própria. E qual é a má ciência? A má ciência é aquela que não produz o bem, ela produz o mal. A ciência que produz a guerra, que produz a miséria, que produz a pobreza. Então, esta é a má ciência. Outra coisa, o ateísmo na ciência também ele tem graves consequências sociais, como o crescimento de relativismo e desvalorização da vida humana. Então,
fazer as coisas por fazer, o relativismo, não dá para achar que o aborto, simplesmente por causa de uma gravidez indesejada, tem que ser uma coisa normal. Isso precisa ser repensado. Uma desvalorização da vida generalizada, isso nunca pode ser normal. Suicídio nunca pode ser uma coisa normal. Então, a ciência precisa se voltar para a qualidade da vida humana, para as questões sociais, e não pode se afastar da fé, jamais. Temos essa passagem de Salmo 14, no verso de 1 a 3. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Bem, irmãos, aqui chegamos ao final da nossa aula. Eu, como aplicação, vou deixar esse vídeo aqui, essa dica desse vídeo aqui, que foi recomendada pela revista. Esse vídeo que o autor, Dr. Marcos Eberlin, foi uma palestra que ele deu em no simpósio Darwinismo hoje, que foi ministrado na Faculdade Mackenzie. Então, por hoje é só. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Até a próxima.